Olá galerinha do bem, tudo bom com vocês? Depois de um tempinho parado a gente está de volta e vocês sabem que aqui no canal é sem enrolação, a gente vai direto ao ponto. Eu peço também que você seja sem enrolação. Vai lá, inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Bom, como vocês viram, o tema do vídeo de hoje é quando começa a ditadura. A gente viu que nesses últimos dias Brasília anda bem movimentada e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então faz o seguinte, pega a pipoca, pega o cafezinho, vem com a gente, que hoje o vídeo vai ser top. Assiste até o final, que hoje vai ser muito interessante. Diante das circunstâncias, a principal coisa a ser feita é procurar a raiz do problema. É procurar entender o porquê que as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo. E não é muito difícil de entender. Para isso, a gente tem que entender a Constituição brasileira. A famosa Constituição Cidadã, que foi promulgada no ano de 1988, colocada em vigor lá no finalzinho do ano, quase em 89, já no mês de dezembro. O que acontece? No período conhecido como ditadura militar, ou regime militar, que para alguns dizem que foi um céu e não foi esse céu assim, mas passa anos-luzes de ser o inferno, que alguns outros dizem que foi, tá bom? Mas a gente vai deixar esse assunto desse período de 64 até 85 para um outro momento. Eu queria constar o seguinte, durante esse período, é bem verdade que a corrupção era bem menor, no entanto, o poder executivo, ele tinha bem mais poder do que tem hoje, né? Isso é óbvio. Então, quando a galera que elaborou a Constituição, eles já ficaram meio com medo disso. Então, a Constituição brasileira, ela deu muitos poderes ao legislativo. Por exemplo, qualquer coisa que acontece dentro do poder executivo, quem é que pode impeachment, quem é que pode fazer com que o pedido de impeachment do presidente avance? Exatamente. O poder legislativo. Os 513 deputados e os 81 senadores. No entanto, a Constituição foi feita por juristas. E esses mesmos juristas também, eles não iam abdicar do poder, né? Foi dado poderes também à Suprema Corte, que é um dos três poderes. No caso, o Supremo Tribunal Federal, mais conhecido como STF. E aí, meus amigos, isso causou algo confuso, porque no Brasil a gente vive o que a gente chama de presidencialismo de coalizão. Ou seja, um poder acaba colidindo com o outro. Cleiton, mas por que só está difícil agora? Será se para o Lula, para Dilma, para o FHC, para os demais presidentes que vieram no período pós-regime, não é mais fácil? O porquê que só o atual presidente está encontrando tantas dificuldades no que a gente chama de governabilidade. Bom, não preciso não falar para vocês que no Brasil a corrupção é algo cultural. Ao longo da história, um poder veio alimentando o outro, né? Ou seja, quando qualquer presidente queria que alguma das suas pautas fossem aprovadas no Congresso Nacional, havia uma harmonia entre os poderes. Então, essa harmonia entre os poderes ela era feita, vocês sabem bem como funcionou ao longo da história, tá bom? Então, isso fazia com que a gente visse uma falsa harmonia entre os poderes, porque a linguagem falada era uma linguagem diferente da linguagem que é falada hoje, né? No atual governo, até o momento, não se sabe, de hoje em diante, ou de amanhã em diante, já foram 28 meses sem casos de corrupção dentro do governo federal, tá bom? Então, dentro desse aspecto, tornou-se complexo para o atual governo o que a gente chama de governabilidade. Ou seja, dentro de Brasília existe o submundo da política, e esse submundo é algo terrível, porque a maioria dos políticos eles não fazem oposição necessariamente ao seu opositor, mas a oposição é feita ao povo, porque tudo aquilo que quem está no poder quer fazer em prol do povo, a oposição não deixa. Para que daqui a, no caso, 1 ano, ou costumo dizer, a 4 anos, o cara não vem dizer eu fiz isso, isso, isso. Então a oposição ela acaba atrasando o avanço e prejudicando de forma grandiosa a sociedade. E como sempre, só o povo se lasca, né? Isso é algo que já é de praxe, a gente sabe. Então, dentro desse aspecto, o atual governo ele tem um pilar ideológico muito forte. E eu já falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, aquela questão ideológica, né? Foi um candidato que falou para o povo aquilo que o povo queria ouvir e, como consequência, acabou se elegendo. E foi algo histórico, né? Porque, por exemplo, eu moro numa cidade do interior do Maranhão. Aqui a maior carreata da história da cidade, para alguns aqui, né?
foi acarreada por um candidato a presidente que nem aqui estava. Então, só para vocês verem o tamanho do fenômeno que foi a eleição do atual presidente do Brasil. Só que quando o presidente chega ao poder, fica meio que uma cereja sem bolo. Tem só a cereja, mas o bolo não faz parte da mesma composição. Então, essa governabilidade, que é algo tão falado, ela tornou-se algo confuso. E aí foi necessário fazer algo que os outros governos fizeram, mas não na mesma intensidade e não da mesma forma, né? Pelo menos é o que tem se visto até o momento. Porque dentro do Brasil existe a esquerda, a direita e o centrão. Né? O centrão é aquela galera que faz a maior parte. Na verdade, o centrão é quem manda no Brasil. Só que eles falam uma linguagem única, a linguagem de poder. Ou esse poder através de dinheiro ou através de cargos que lhe permitam perpetuar-se no poder. Então foi necessário que o atual governo também, assim como os outros, se aproximasse do centrão, porque senão ele já teria até perdido o poder e a governabilidade estaria pior ainda do que se encontra hoje. Só que aí, durante todo o governo, houve uma busca incessante pela derrubada de alguns pilares do governo. O atual presidente ele escolheu ministros altamente técnicos. Assim, eu costumo dizer que eu admiro mais na maioria dos momentos eu admiro mais os ministros do que o próprio presidente. São caras fantásticos. Quando você olha Paulo Guedes, quando você olha o próprio Ernesto, que a gente vai já falar dele, o Weintraub, que era um cara para mim que era fantástico. Então, aquela história da ideologia. Aí surge aquela ideia, você defende X, você defende Y. Não, é aquela história, não é defender pessoas, é defender ideias. Por exemplo, você pode ser católico, você pode ser evangélico. Você que é evangélico, você pode não concordar com tudo aquilo que o seu pastor diz, só que você concorda com as doutrinas da sua igreja. Assim como você é católico, você pode discordar do seu padre em alguma coisa, mas você concorda com as doutrinas escatológicas da igreja católica. Então, da mesma forma, é a questão do conservador e do progressista. Ou seja, você pode não concordar com tudo aquilo que o seu representante esteja fazendo, só que você concorda com a ideia conservadora, que é o meu caso. Por exemplo, o cara pode ser progressista, ele não pode concordar com tudo aquilo que, por exemplo, o Lula faz, só que para ele a raiz progressista é o que importa, é a ideia, é a ideologia. Aí quando você vai estudar o que é que defende o conservadorismo e o que é que defende essa ideologia progressista, aí você vai ter que entender melhor onde é que você se encaixa, tá bom? Então, houve assim, uma busca pela derrubada de 2 ministros desde o princípio, né? Consegui derrubar o Weintraub e estava com a ideia agora de derrubar o ministro que era o Ernesto Araújo. E aí não contavam que o presidente teria uma cartada de mestre, né? Uma jogada bem interessante. Na verdade, voltando ao aspecto de ditadura, é algo bem interessante porque quando começa a ditadura? Foi a pergunta inicial do vídeo, né? Se nós observarmos, nesse último ano, nós tivemos uma ativista presa por dar sua opinião contra o STF. Nós tivemos um jornalista preso por criticar o STF. E nós tivemos um deputado federal preso por criticar o STF. Sem contar que esse deputado, enquanto estava sob custódia do STF, teve um acidente aí complexo, né? E nesse acidente ele acabou ficando com sérias sequelas. E algo bem interessante, né? Teve agora o Cassião, né? O Nunes Marques, o ministro do STF, indicado pelo atual presidente, sobre duras críticas, tomou uma decisão bem interessante durante essa semana, que foi a liberação dos cultos, né? Os cultos religiosos como atividade essencial, tanto nas igrejas católicas quanto nas igrejas evangélicas, né? E a gente viu que o prefeito de BH, lá, o Calil, ficou brabão e disse que não iria cumprir. Então a gente viu que o STF deu um tiro de bazuca no seu próprio pé quando permitiu que os prefeitos e governadores tivessem um poder acima até do poder do presidente. E agora os prefeitos também não estão querendo mais obedecer às ordens do STF. Mas se fosse o caso do presidente, já seria motivo de impeachment, né? Então a gente vive um cenário conturbado, né? A gente vive todo o terror da pandemia, todo o terror do vírus, e temos que lidar com situações complexas relacionadas à política e à sede de poder da maioria dos que lá estão. Então, quando nós observamos todas essas prisões feitas por simplesmente dar opinião sobre algo e até a perda de princípios fundamentais, como o direito de ir e vir, você não poder comprar aquilo que você quer comprar,
Hoje o governo ele dita o que o supermercado pode vender, a hora que você pode sair, o fechamento das igrejas. Então eu te pergunto, a ditadura começa quando? Fica para reflexão, né? É uma pergunta retórica. Você pode entender melhor quando é que a ditadura vai começar e quem é que está brigando pela nossa liberdade, pelos nossos direitos fundamentais, para que a situação não ficasse pior ainda. Bom, galerinha, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Fique com Deus, até a próxima.